alunos, estamos aqui mais uma vez para desenvolver esse módulo sobre técnicas avançadas para programação web. Eu sou o professor Williams, estarei aqui com vocês em mais uma parte desse módulo para a gente fazer com que vocês realmente aprendam quais são todos esses conceitos que deixam essas técnicas avançadas, né, e façam com que vocês aprendam e desenvolvam da melhor forma os sistemas, né. Estamos aqui com o professor José Márcio, que vai nos auxiliar aqui. Olá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com conceitos de transferência de informações e o professor vai passar aí quais são os padrões aí que ultimamente são utilizados no mercado. Ok, professor, muito obrigado. Bom, então, hoje nós estamos aqui e vamos dar continuidade no que a gente começou a ver, né, na aula passada, falando um pouco sobre a questão de segurança, né? Vamos recapitular um pouco e aí depois nós vamos começar a falar sobre novos padrões de transferência, como o professor acabou de falar, né? E aí esses novos padrões, né, que vão sendo falados, a gente vai falar especificamente dos que são utilizados para a web, né? Afinal, vocês estão num curso que é voltado para esse perfil, né? Então, vocês, a partir daqui, né, é com vocês para construir conhecimento e melhorar aí a forma como se desenvolve sistemas, né? Bom, na teleaula de hoje, nós vamos trabalhar alguns conteúdos, né? Então, vamos falar sobre fundamentos da transferência de dados. Vamos trabalhar também as estruturas das APIs, JavaScript Object Notation, né, que é uma nova forma de trabalhar a questão de transferência dos dados, né, e ele possui uma abreviatura que é mais conhecida como JSON, né, nada mais é do que as iniciais da palavra, e vamos trabalhar também com esse conceito aqui, que é uma linguagem de marcação extensiva, né, que a gente chama ela é muito conhecida hoje como XML. Então nós vamos trabalhar esses dois conceitos na questão da estrutura de transferência de dados. Para a agenda hoje, né, das nossas atividades, vamos falar sobre esses padrões, né, de comunicação, e a gente vai falar especificamente desse padrão conhecido atualmente, que é o padrão RESTful. Vamos falar da arquitetura de uma API, integração com JSON e vamos falar com integração com XML. Essas duas integrações, né, o que são integração com JSON e integração com XML, né? A integração dessas duas formas de comunicação com a linguagem de programação PHP, né? Então, utilizando esse padrão RESTful, integrando com PHP, integrando esses padrões JSON e XML com PHP, né? Os objetivos principais de hoje, para a gente chegar no final da aula e a gente ter atingido, né, são entender a estrutura de transferência de informação por texto, certo? Então hoje a gente vai falar, normalmente vocês estão muito acostumados a ver como é que funciona essa transferência de informação, fazendo conexão com banco de dados e tudo mais. Hoje a gente vai falar num padrão de texto, intercomunicação de sistemas, né? Principalmente quando a gente fala nesse padrão, né? Qual que é esse padrão? É esse aqui que a gente vai falar aqui embaixo, RESTful, né? Então, um outro objetivo é compreender como funcionam a arquitetura e o modelo de transferência RESTful, esse padrão aqui que a gente vai trabalhar. A gente vai conhecer a estrutura do JSON e distinguir, né, a estrutura do XML. Então, a gente vai traçar um comparativo entre esses dois modelos aqui, o JSON e o XML, e a gente vai ver, para conhecer, saber distinguir como que funciona cada um, né? Então a gente passa por isso. Antes da gente chegar nesse perfil aí, né, das comunicações, enfim, né, a gente falou um pouco de segurança, né, que a segurança faz parte dessas técnicas avançadas que a gente tem falado para vocês, né. Isso daí, a gente viu na aula anterior sobre o funcionamento dessa segurança, né? A gente viu alguns modelos de criptografia de informações, falamos de vários modelos. Vamos dar uma recapitulada hoje, só para vocês terem uma noção de como como vamos trabalhar daqui para frente, né? E, enfim, essas comunicações que a gente trabalha, que essas comunicações no formato de texto,
ela vem a partir de uma escala, né? E o passo inicial para a gente começar a fazer comunicações entre sistemas, né, que nesse formato de texto, é a segurança da informação, né? E isso daí vamos recapitular para vocês lembrarem como é que funciona isso. Então, na aula anterior, o que a gente viu, né? A gente viu a importância da segurança da informação, né? E vimos como aplicar alguns modelos de segurança, especificamente aqui, ó, na linguagem PHP, certo? Vocês viram aqui, né, ó, a importância da segurança da informação, e quando a gente levantou segurança da informação, a gente viu que nada mais é do que conceitos aplicáveis, né, que são levados diretamente a uma organização. Então, a gente trabalha a questão de todo o contexto da segurança da informação. O momento em que a gente trabalha é a tecnologia da informação, né? E a tecnologia da informação nada mais é do que a segurança da informação transformada, né? A parte da tecnologia, né, está aliada conosco, né? Então, o conceito de segurança da informação, nós trabalhamos com informação, né? Só que nós trabalhamos com as tecnologias por trás da informação. E a segurança depende especificamente disso também, certo? Vimos 3 modelos, né, de criptografia aqui, os 3 mais conhecidos, né, mais utilizados, né? Quais são eles? O One-Way, certo? Aí nós vimos 2 modelos principais aqui, que era o MD5 e o SHA-1, certo? Esse modelo One-Way, ele é conhecido pelo modelo de uma via de transcrição que cifra um determinado texto para outro com tamanho e significância indeterminada. É aquele modelo de uma via só, né? Criptografia simétrica, né? Usa uma informação confidencial entre 2 agentes, certo? Criptografia assimétrica usa uma informação pública e uma informação confidencial entre 2 ou mais agentes, certo? Professor José Márcio, com relação aí às criptografias que nós vimos, né? Nós vimos 3 modelos que são bem conhecidos, né? O senhor poderia citar aí alguns exemplos para a gente ver na prática como é que funciona aí cada um, o One-Way, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica, para os alunos relembrarem assim como é que funciona isso na prática? Bom, na utilização da criptografia no One-Way, que é a mão única, como a gente for podendo traduzir ao pé da letra, é utilizado para criptografar uma informação e impedir que se tenha conhecimento do conteúdo dessa informação sem ter o valor inicial da criptografia. A ideia para questões de senha, questões de informações que são de relevância apenas para um determinado usuário, por exemplo, o número de um cartão de crédito. Então, no momento em que se faz essa criptografia, a informação fica armazenada e a gente só pode conferir essa informação com o valor original, aplicando a mesma metodologia e comparando o resultado. Tá? Então, isso daí é uma criptografia utilizada normalmente para esconder a informação de qualquer curioso, vamos dizer assim, para não dizer de pessoas que tentem, então, roubar essas informações. Criptografia simétrica e assimétrica já são mais utilizadas para troca de informações entre um remetente e um destinatário, aonde se deseja esconder o conteúdo dessa informação. Tá? Então, se eu quero trocar um e-mail e impedir que pessoas que porventura possam capturar as informações enviadas, eu aplico uma criptografia, aí podendo ser assimétrica ou assimétrica, e com isso eu impeço que a pessoa que capturou essa informação tenha o entendimento ou consiga interpretar a mensagem que foi passada. A distinção entre assimétrica e simétrica está na questão da utilização das chaves, né? No caso, como foi falado na última aula, a simétrica usa a mesma chave para criptografar uma informação e para descriptografar a informação. Seria a mesma chave. Então, tanto o remetente quanto o destinatário deveriam ter o conhecimento dessa chave.
Já a criptografia assimétrica utiliza o conceito de chaves públicas e privadas, onde então existe uma chave pública que é de conhecimento de todos e uma chave privada que pertence apenas à pessoa a qual ela quer aplicar esse método aí, essa criptografia. Então, se ele deseja enviar a sua informação, que seja, vamos dizer, acessível apenas ao destinatário, ele utiliza essa chave pública do destinatário, criptografa, e só o destinatário é que teria a condição de descriptografar com a sua chave privada. Ok, professor, muito obrigado pelos exemplos aí. Bom, então, dessa forma a gente consegue ter uma noção geral de como funciona, né, no dia a dia, no cotidiano, né, essa questão da utilização dessas chaves no momento de se programar um sistema. Bom, vamos continuar a recapitulação, né, e vamos lembrar como que funciona, né, a utilização do padrão MD5 na linguagem PHP. Né? Então aqui nós temos um código em que nós armazenamos uma variável, né, em uma variável, uma string com o valor IFRO, né, na variável a gente chamou nome instituição, certo? E a gente criptografou através da função MD5 e entre parênteses, né, nós apresentamos a variável que é uma string. Depois nós temos o texto codificado e imprimimos na tela. Né? Então o texto original, né, o resultado na página, o texto original é IFRO, certo? E o texto criptografado, após o uso do MD5, né, fica desse tamanho. Né? Então ele tem um padrão específico de codificação. Né? Então, independente se for um texto de 5 parágrafos ou se for uma palavrinha igual ao IFRO de 4 letras, né, basicamente você vai ter o mesmo resultado aí para o formato da criptografia. No modelo que a gente utiliza o padrão SHA-1, ele também no modelo One Way, né, de criptografia, nós temos aí também a palavrinha IFRO, entre parênteses, que é uma string armazenada na variável nome instituição. Para isso, né, diferente da anterior, a gente utiliza a função SHA-1. Né? E esse SHA-1, entre parênteses aqui, nós temos a variável declarada anteriormente, que é IFRO, e aí nós apresentaríamos o texto codificado na página. Né? O texto original nada mais é do que a palavrinha IFRO com 4 letras e o criptografado no modelo SHA-1, né, ele é um pouquinho diferente. Né? O que acontece? É possível perceber que existe uma diferença entre as duas criptografias. Né? No modelo MD5, você tem um modelo que tem menos caracteres, né? E no modelo SHA-1, você tem um modelo com mais caracteres. Né? Então, são formatos diferentes, tipos de criptografia, número de bits diferentes para fazer o hash, né, para fazer essa criptografia. Então nós temos uma pequena diferença entre os dois, mas os dois estão alinhados com o modelo One Way. Né? A questão do SHA-1, ele acontece de ser um pouquinho mais seguro porque ele tem maior número de bits em seu hash. Né? Então, basicamente, se for precisar escolher em termos de segurança, né, acaba optando pelo SHA-1, pelo modelo SHA-1. Bom, vamos ver como é que funciona isso aqui utilizando um código PHP. Né? Criamos uma página aqui chamada processa.php, onde ele iria receber de um formulário 2 variáveis, né, de um campo texto. Aqui, no caso, é possível perceber que eles vêm numa variável do tipo post, certo? E eles armazenam numa variável usuário e na variável senha. Certo? Depois existe um teste de conexão com um banco de dados aqui. Nós temos a chamada da função MySQL Connect, que vai conectar num banco local com usuário root e senha root. Né? Caso haja erro, vai ser apresentado isso na tela. Armazena na conexão IFRO e depois a gente seleciona a base de dados, enfim. Executamos comando SQL, esse aqui vocês já estão bem... já sabem muito bem assim como se trabalhar com a questão de banco de dados, né? Enfim, e aqui no final das contas a gente imprimiria essas informações, né, que viriam do banco de dados. Nesse caso, o que a gente poderia fazer? Quando a gente utiliza um select para trazer dados do banco, né, nesse caso, se a gente utiliza dessa forma, apenas pegando aqui o usuário pelo usuário, nós falamos de alguns erros que o
que o programador ele acaba cometendo, né? Esses erros, por exemplo, ali no código usuário, se ele não for criptografado, ele pode receber uma injeção de código, né? Que são as formas de se invadir sistema. Então, normalmente, o que se aconselha, né? Nos padrões aqui de usuário e senha, né? Normalmente na senha, a gente costuma utilizar padrões para que, no momento de uma invasão, né, não haja conflitos aí de descoberta de senha e tudo mais, né? E para isso utiliza o modelo ANO aí para fazer criptografia dos dados, né? Então, esse é um formato de se utilizar aí quando for trabalhar com a segurança do sistema. Algumas coisas, né, que podem ser buscadas aqui, por exemplo, na questão de pesquisa, o modelo padrão de injeção de código, né, que a gente falou de SQL Injection, né, esse daqui é um padrão utilizado para invasão. Normalmente não é muito utilizado hoje, né, os programadores já estão bem atentos, né, já existem alguns frameworks que tratam já disso, né, não precisa o programador ter que ficar trabalhando isso. Se o programador está acostumado a trabalhar com frameworks, para ele fica bem tranquilo, né? Mas se ele tiver que programar ali na mão, fazer os códigos dele, né, se preocupar com segurança, se preocupar com várias outras coisas relacionadas à conexão com o banco e tudo mais, né, o ideal é que ele se preocupe com essa questão da injeção de código. O que é o momento da injeção de código? É quando o nosso usuário, ele sempre... uma dica que eu dou para vocês é, se preocupe sempre com o que o usuário vai fazer, porque sempre ele vai fazer o que você não espera que ele faça, né? Então, o que vai acontecer? Com certeza ele vai digitar um código SQL, se ele entender um pouquinho de programação, ele vai digitar um código SQL no campo de pesquisar, né? E aí ele consegue trazer outros dados que, além do dele, né, ele consegue trazer informações que vão ajudar ele a invadir seu sistema, né? Então, uma das formas de ter proteção disso é a gente se preocupar com aspas, né, se preocupar exatamente com a questão da criptografia, das informações, enfim, se preocupar de uma forma geral com a segurança, né? E quando eu falo segurança, não é só a segurança criptografia da informação, não, você precisa se preocupar com as formas com que o usuário pode manipular o seu sistema, né, quebrar as seções do seu sistema, fazer SQL injection, enfim, trabalhar essas questões que normalmente usuários com um pouquinho mais de conhecimento geralmente se preocupam em tentar invadir sistemas dessa forma. Hoje existe a questão a forma de se invadir hoje o sistema mais fácil, né, por conta da quantidade de frameworks que se preocupam com a questão da segurança e tudo mais. Hoje a forma mais fácil é a questão de trabalhar arrancando informações das pessoas que trabalham com aquele sistema, né? Isso daí é uma forma de se tentar invadir sistemas nas empresas, né? Então, com essa questão da segurança, do uso dos frameworks, né, eles passaram a ficar um pouquinho mais seguros, né? Mas é aquilo, né? Para você aprender a utilizar frameworks, o ideal é que você entenda o que está pelo contexto dele. E uma das coisas dessa segurança é saber trabalhar essas questões de evitar esses problemas que venham a ocorrer no seu sistema. Bom, vamos agora começar a falar sobre nosso padrão de comunicação das informações, certo? Vamos falar sobre o padrão RESTful, certo? Vamos falar um pouquinho aqui da história do padrão, como que foi criado, né? Como que a gente utiliza o padrão JSON e como que a gente utiliza o padrão XML. Bom, vamos falar um pouco aqui, contar um pouco da história do RESTful, né? Como que começou, certo? REST é um termo já utilizado há algum tempo, né, pela arquitetura de computadores, que faz o quê? Simplifica a utilização de transferência de texto pela internet, né? Internet ali da época de 90, né, a gente sabe já que é bem recente assim, a popularização da internet, e esse padrão, né, ele já existe a forma de se fazer essa comunicação há algum tempo, né, as transferências via texto e tudo mais. Na realidade, falta um padrão, cria-se padrão de nomenclaturas e durante o tempo na computação a gente começa a fazer coisas que a gente acha que é nova, mas na realidade já eram utilizadas só que de outras formas, né? E o padrão RESTful, o padrão REST, né, ele é um padrão que é considerado
novo, só que a forma como já era utilizado, as comunicações de dados, antigamente, quando eu falo antigamente na computação, é coisa de 10 anos atrás no máximo, né? Então, quando a gente utiliza essa questão do padrão de comunicação, é coisa recente, da época da internet ainda, né? O que a gente faz é só começar a dar nome aos bois, né? E padronizar essas situações, né? Porque comunicação via texto, né, pode ser qualquer formato, se a gente fala assim, está muito amplo, né? E pode acabar sendo qualquer tipo de texto. Então, o ideal é padronizar para fazer com que todos os sistemas se intercomuniquem, né? Então, o inventor aqui do nosso padrão REST é o Roy Thomas Fielding, que é um cientista americano, né, que ele utilizou o termo e conferiu, né, significância ao padrão RESTful, principalmente nas tecnologias JSON e XML, né, mostrando que a eficiência dessas tecnologias para fazer com que esse padrão funcione. Vale esclarecer que a opinião e citação deles são importantíssimos. Por quê? Esse é o cara que inventou o padrão www, né, que é o que a gente conhece hoje sobre a internet, né? Então, o que você faz hoje sem o padrão www, né? Praticamente quase nada se você precisa acessar a internet. Então, é um padrão que foi citado, né, por um grande cara, um grande homem e tudo mais, que realmente fez sentido nessa questão da padronização. Como eu falei para vocês, né, 1999, então é um pouquinho mais de 10 anos aí, mas isso daí já é antigamente para a era da computação, né, porque as coisas evoluem muito rápido, né. Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre como a gente pode utilizar esse padrão, né. Então, vamos falar primeiramente sobre o padrão JSON, né. Vamos apresentar aqui o conceito, a estrutura de declaração e vamos fazer uma integração do JSON com o PHP. Antes da gente dar continuidade aqui, professor José Márcio, a gente vai falar sobre dois padrões hoje que são amplamente conhecidos e divulgados aí na internet e utilizados, né, para fazer a integração dos sistemas via web service. Como que o senhor poderia apresentar, assim, dar uma pincelada geral, conceituar para os nossos alunos como é que funciona assim, o JSON, como é que funciona o XML, falar um pouquinho assim da sua experiência sobre o uso com eles também. Bom, como o professor já falou, a ideia de se padronizar é recente, mas também já se pensava nisso há algum tempo. A web, quando foi concebida, a troca de informações, não se pensava exatamente na ideia de consultas, e sim de publicação de textos mesmo, né? A partir do momento que passou-se a utilizar a web com a interação com o usuário, passou-se a ter a necessidade de repassar informações específicas para aquele usuário, através, por exemplo, de consultas, filtros e alguma coisa nesse sentido. Bom, como se passa essa informação para o usuário? O padrão REST, como que o professor acabou de apresentar, ele trabalha com a ideia de transferência de texto puro, né, através do que já era conhecido do HTTP. Tá? A gente tinha os conceitos de GET, de POST, e o REST ele veio aí para facilitar, vamos dizer, a integração da interface com o provedor da informação, com o serviço que provém essa informação. Então, a partir do momento que começou a se pensar em padronizar, começou a se pensar na ideia de apresentar um modelo que as pessoas pudessem seguir e que todos pudessem entender. A ideia de padrão normalmente vem desse contexto, né, de que mais do que uma coisa pudesse entender, e que no momento em que se fala em padronizar, todos possam, então, a partir do momento que eles conheçam esse padrão, interpretar e entender o que está se passando. Bom, a ideia
surgiu inicialmente com o XML, vamos dizer, é um pouquinho mais antigo, na troca dessas informações através de texto. O XML tinha uma estrutura, mas que todos conheciam, tá? Então a ideia de tags que delimitava cada campo, vamos dizer, cada conjunto de informações, permitia então que quem recebesse esse conteúdo XML conseguisse interpretar o que existia ali dentro, as informações que existiam ali. Tá? O JSON surgiu um pouco mais à frente, vamos aí já próximos aí de uns 5 anos para cá, com o mesmo conceito de transferência das informações no texto, mas que um pouco mais próximos, vamos dizer assim, de uma estrutura de programação. Ele trabalha com um conceito, o professor vai explicar melhor a questão de chave e valor, que facilita, vamos dizer, a conversão desses conteúdos de dados na página que vai apresentá-los, né? A gente tem um termo de parsing que nada mais é do que a interpretação dos dados que são enviados através, vamos dizer, desse padrão de texto que é o JSON e convertido na página. Então, esses dois conceitos, eles, vamos dizer, eles trabalham, na verdade, com o mesmo objetivo, embora que vai ser falado algumas diferenças entre esses dois conceitos, mas eles são os que hoje dominam na transferência dessas informações de texto na web. Uhum. E o legal disso ainda, que o professor citou, ele falou da comparação, por exemplo, do tempo, né? O XML surgiu há algum tempo já, né? Sei lá, 10, 15, 12 anos mais ou menos, e o JSON é muito recente. E o que aconteceu, né? O JSON nada mais é do que uma notação que é interpretada por JavaScript, né? Que é uma linguagem utilizada geralmente no front-end de páginas web, né? E isso daí, o que é legal disso, né? JavaScript já estava com um conceito assim de meio morto, já meio morno também, né? Poucos desenvolvedores já vinham utilizando JavaScript por conta da questão de usabilidade mesmo dentro dos sistemas, né? E quando veio a questão do JSON, né, veio também a questão de ressurgir o JavaScript. Hoje, praticamente os frameworks, hoje os melhores frameworks para você utilizar na web, né, as APIs do Google, né, as APIs open source também, elas são muito voltadas para a questão do JavaScript. Tem JavaScript pesado mesmo, assim, e que trabalha com a facilidade muito do programador para que ele programe o mínimo necessário de JavaScript, mas trabalhe notações, né, que fazem essa comunicação através de JSON, né? Então, e XML também, né? Mas enfim, como eu falei, né, são práticas novas, né, que já foram muito feitas anteriormente, em outros tempos, né, e coisas que estão morrendo acabam ressurgindo. Enfim, JavaScript é uma delas que está aí para provar que hoje praticamente a web, né, apesar do HTML5, hoje o JavaScript, a questão do JSON puxa muito a questão de se utilizar JavaScript para fazer intercomunicação de sistemas, enfim, comunicação dos dados, enfim, é um padrão bem utilizado hoje. Bom, vamos falar aqui, né, sobre os conceitos de JSON, né? Então, JSON é uma abreviação, né, um acrônimo para JavaScript Object Notation, né, ou seja, notação de objetos em JavaScript, certo? É um formato de texto utilizado para transferência de informação entre dois agentes, certo? Um cliente e outro servidor da informação, né? Um servidor que é um receptor dessa informação, né? É como se fosse uma comunicação ponto a ponto, né? Um enviando a informação, outro recebendo, né? Só que isso pode ser também num formato de API, né? O que nada mais é do que a disponibilização desses dados em grandes massas, né? E isso daí também pode ser utilizado para fazer esses padrões de comunicação via texto. O JSON pode fazer isso tranquilamente, o XML também, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o formato, né? O formato ele possui
uma estrutura que é bem simplificada, até um pouco mais do que o XML. Acho que por isso que se deu tanto essa questão do JSON, assim, do sucesso dele, né? É um pouco mais simples de se criar a questão do funcionamento dele, né? E ele pode ser aplicado em qualquer linguagem de programação, certo? Porém, é normalmente interpretado por um JavaScript, certo? Então, por isso que está aqui, ó. Hoje, desenvolvedor web sem saber JavaScript não é legal, certo? Então, o legal é você dominar as novas tecnologias, né? Quais são as novas tecnologias? As novas velhas tecnologias, né? Você trabalhar com JavaScript, saber bem como que funciona, pelo menos o funcionamento padrão dele. E aliar também com as questões de front-end novas que vem surgindo, né? Que é a questão do HTML5, CSS3, que está evoluindo constantemente. E você dependerá muito dessas tecnologias para fazer com que o seu sistema funcione de forma estável, né? Sem que você, por exemplo, precisa fazer um refresh da página inteira, né? Trabalhar questões específicas, fazer comunicação com outros sistemas, receber dados, consultar informações, enfim. O padrão que tinha sido pensado para a web evoluiu, né? E as linguagens que trabalham com isso também evoluíram junto com ele, né? E a gente precisa sempre estar se adequando, certo? Bom, o JSON, né, ele possui uma estrutura, que, como foi falado pelo professor José Márcio, né, a estrutura que é trabalhada para ele trabalhar com chave e valor, né? E ele possibilita a ideia de subníveis, né, de chave e valor. Então a gente pode ter chave e valor dentro de chave e valor. Isso daí é legal, certo? O valor pode ser texto, número e booleano, né? Só para relembrar que texto é qualquer caractere, né, alfanumérico, caracteres especiais. Números são números, vocês sabem o que são números, né? E booleano nada mais é do que verdadeiro ou falso, certo? Então só pode ter dois padrões. Vamos vamos ver alguns exemplos aqui de como funciona um JSON, né, na anotação dele, né, como é que funciona isso. O JSON ele tem um início com chaves, certo? E ele é separado por uma chave e um valor, certo? Essa chave, inicialmente, que a gente colocou aí como nome, ela está entre aspas. Então tudo que for notação que não seja número ou booleano, né, ele precisa estar entre chaves, certo? Então, normalmente as chaves, todas elas, são colocadas entre aspas duplas, certo? Então a gente tem aí a nossa chave principal, que é nome, no exemplo 1. E nesse caso, dois pontos aqui, né? Depois de chaves, nós temos dois pontos, certo? E aí, entre aspas, de novo, instituto. O que que acontece? A nossa chave é nome e o valor da nossa chave é instituto, certo? Todos eles, entre aspas, são caracteres de texto, né? Alfanuméricos. E aí nós fechamos com uma chaves aí, o fechamento da chave. Então é chaves, 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 né? Então basicamente você abre uma chave para digitar a sua chave, dois pontos, digita o seu valor e depois você fecha as suas chaves, né? Fecha as aspas, coloca o valor, enfim. E aí você coloca a sua anotação certa, né? Então ele é bem simplificado, né? Entre chaves nós temos o código, a chave, né, que é o código, e o valor desse código que está representado. De uma forma bem simplificada, através de dois pontos só, separando cada um no outro, certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, né? Vamos para o exemplo 2 aqui. Agora nós vamos falar de duas chaves dentro da mesma notação, né? Nós temos aqui a chave nome e a chave cidade, certo? Todos eles possuem o mesmo padrão, entre aspas, né, separado por dois pontos, né, como está aqui na cidade e no nome, certo? E eles possuem um valor. Esse valor está entre aspas, né? Nesse caso, o valor de nome é instituto e o valor de cidade é Ouro Preto. O que que difere um do outro e como faz para eu saber que em determinado ponto acabou uma chave, né, uma chave e um valor, e em determinado ponto inicia uma chave e valor? É esse caractere aqui, a vírgula, né? Então a vírgula separa um do outro, né, fazendo esse padrão. Mais alguns exemplos aqui, né? Vamos ver aqui o exemplo 3, certo? Então a gente tem a mesma situação, né? Uma chave, certo? Que no caso, o valor dessa chave
desculpa, essa chave se chama código, né? E o valor dessa chave é 20. Percebam aqui, ó, o que faltou, galera? Faltou aspas, né? Mas tá errado isso, professor? Não, não tá errado. Isso aqui tá certíssimo. Por quê? Porque o valor dessa chave é um número, né? Então, esse número não precisa estar entre aspas. Ele está representado normalmente como um número. Se você colocar ele como esse 20 entre aspas, ele vai estar representado como um texto, né? Então a gente tem que aprender a diferenciar quais são os tipos de dados que a gente vai precisar em determinado ponto do nosso sistema, certo? A chave seguinte, né, separado pela vírgula aqui, é nome, certo? E o valor dessa chave é Maria. A gente tem a opção também de aninhar várias chaves, né? Que no caso a gente fazer uma lista, só que ela sem identificação. O que é? A gente vai ter vários códigos, né, e vários nomes dentro de uma mesma lista, certo? O que a gente tem aqui? Como que a gente faz para fazer esse tipo de listagem, né? A gente utiliza colchetes para fazer isso, certo? E a gente sabe que dentro desses colchetes vão haver vários códigos e nomes relacionados à mesma lista, certo? Então nós temos esse padrão aqui, o código e o nome, né, que são as chaves, e os valores, né, que no caso 20 é o valor de código e Maria é o valor de nome. Na linha de baixo, separado por vírgula, né, percebam que a gente tem uma notação aqui, ó, de chaves no início e final. Então, essa primeira linha aqui encerrou. A partir da vírgula, iniciamos uma nova notação, certo? Que faz parte da mesma lista. Essa nova notação inicia com chaves, certo? E a gente tem a mesma nomenclatura aí para código, o valor é diferente nesse caso, certo? Então, lembrem-se que tem que permanecer os mesmos nomes aí, né? E aqui a chave é nome e o valor é João. Outra vírgula, né? Fechamos as chaves ali, outra vírgula, vamos iniciar o terceiro. Utilizamos a mesma chave, né? Que é o nome e o código, o valor diferenciado, que é 56, né? Separado por vírgula aqui, ó, todos foram separados por vírgula, né? E a gente tem nome e o valor Carla. Fechou aqui, ó, não temos vírgula, né? Então quer dizer o quê? É a última anotação dessa lista e ela encerrou, certo? Fechamos essa lista com o fechamento dos colchetes. Para fechar aqui os exemplos, né, nós temos aqui uma lista identificada, que nada mais é do que o que a gente viu anteriormente no exemplo 4, né, só que com uma identificação. Quer dizer o quê? Que eu quero saber todos os códigos e nome dos meus alunos, certo? Então, como é que eu faço essa anotação? Iniciamos com uma chave, certo? E dizemos qual é a chave dessa lista. Qual é a chave dessa lista? Alunos, certo? Aí nós, depois dos dois pontos aqui, né, que nós temos, nós iniciamos com colchetes. Após os colchetes, nós seguimos o mesmo padrão que a gente tinha utilizado anteriormente. Depois que fechou aqui, ó, percebam, não tem vírgula na última linha, aqui todos têm, né? O que a gente faz? Fecha o colchetes e depois fecha as chaves que foi aberta aqui em cima, certo? Então nós temos esse formato aí de lista identificada. Nós temos mais um exemplo aqui com várias listas, né? Com uma lista, desculpa, só que com outros valores, né? O que nós temos aqui? Nós temos o Instituto da cidade de Porto Velho e dentro desse instituto nós temos os seguintes alunos, né? Então podemos fazer de N formas para agregar valor na nossa estrutura do JSON, né? Essa estrutura aqui, ela se parece com a anterior, certo? Então nós temos essas estruturas, né, para trabalhar. Vamos falar agora um pouco, foi possível ver como funciona essa questão da padronização entre a comunicação, entre a construção de um JSON, né? E a partir disso vamos ver como isso funciona, trabalhando com uma linguagem no back-end, né? Trabalhando com uma linguagem PHP, aqui no caso que a gente está vendo no exemplo, né? Vamos lá, né? Bom, a linguagem PHP aqui, fazendo uma integração com JSON, né? A linguagem PHP, né, por ser uma linguagem interpretada, fornece grande possibilidade de integração com outros ambientes, né? Principalmente com o que a gente quer, né? Arquitetura RESTful, ou seja, a gente pode trabalhar com a linguagem simplesmente para fornecer o serviço desses dados que a gente quer pegar esses dados de algum lugar ou enviar, né?
permitindo que o programador possa trabalhar no back-end criando os padrões que o front-end irá utilizar. Bom, a estrutura básica para a gente trabalhar JSON com PHP, né? Para utilizar o JSON com PHP, não é necessário, galera, fazer declarações HTML, fiquem tranquilos, é só PHP mesmo, né? Somente as tags do PHP servem, né? Então só isso aqui, ó, já vai ajudar vocês e muito, né? A estrutura básica para a gente fazer isso, né? Declaramos aqui o PHP, inicialmente, né? No início e no final, certo? Declaramos um cabeçalho para a nossa aplicação, né? O header aí, né? Dizendo que a gente vai utilizar JSON, né? O que a gente fez aqui? A gente armazenou um padrão JSON, certo? Armazenamos um padrão JSON numa variável chamada JSON, né? E depois a gente imprime isso na tela. O que acontece aqui? Por que a gente tem esse monte de barra aqui que anteriormente a gente não tinha visto? Essas barras nada mais são do que formatos para a gente trabalhar as aspas, né? Fazer com que as aspas sejam entendidas pelo PHP. Caso contrário, se a gente não colocar essas barras, ele vai entender essas aspas como fechamento da nossa aspas inicial lá, ou seja, vai finalizar o nosso comando, né? Então, a gente não quer que entenda isso, a gente quer que entenda todo esse contexto aqui, desde o início até o final aqui, como uma única string, né? Então, basicamente é isso, né? Vamos trabalhar agora a questão do XML com PHP. Vamos falar sobre um pouquinho do padrão XML, como que funciona, e fazer uma diferenciação também entre um e outro dos padrões que são amplamente utilizados, né? Bom, XML, né? Extensible Markup Language nada mais é do que uma linguagem de marcação extensiva, né? É um modelo aí de modelagem de dados independente, então se parece muito com o JSON, né? Utilizado para transferência de informações de forma mais simplificada. É isso que a gente quer fazer, né? Do que os convencionais que existem, né? Possui uma declaração limpa e hierárquica, então a gente vai falar de hierarquia aqui, que permite o entendimento e a criação simplificada de dados, né, para transferência de diferentes agentes. Como vocês estão trabalhando aí informática para a internet, né, vocês já estão bem acostumados com os conceitos de tags, né, então vocês vão se familiarizar bem aí com a questão do XML. Né. Para utilizar o XML no PHP também, galera, não é necessário fazer declarações HTML, basta isso aqui, ó. Tagzinhas PHP, que daí a gente passa adiante aí e consegue programar a nossa estrutura. Como é que funciona, né? Todos eles funcionam no padrão de texto, né? O que eu preciso fazer aqui? Nesse caso eu estou armazenando na variável XML, certo? Todo esse contexto aqui, que nada mais é do que um formato de texto, né? Percebam a diferença, nós temos uma hierarquia aqui. Então, por exemplo, nós temos a tag aluno, abertura da tag aluno, fechamento da tag aluno, né? Dentro de aluno, nós temos o código do aluno e o nome do aluno. Percebam que as tags funcionam, certo? Como estruturas hierárquicas que, entre elas, né, entre a sua abertura e o seu fechamento, nós possuímos o valor dela, que nada mais é do que um formato de texto sem aspas, né? Tem um pouquinho da simplificação também, né? Isso daí, JSON, às vezes é mais simples, às vezes XML, e aí é com vocês para escolher o formato que mais se convém, né, para se utilizar. Então nós temos vários alunos aqui, ó, abertura e fechamento de um novo aluno, com o código 30 e o nome Júnior, abertura e fechamento de outro, ó, com o código 40 e o nome José, né? Então nós temos isso, depois a gente pode imprimir na tela essas informações, né? Então nós temos essa estrutura para trabalhar, tanto um quanto o outro, né? Tanto XML faz um padrão, JSON faz outro, né? Para a gente fazer uma validação, né? Percebam que a gente tem uma estrutura bem trabalhada com a questão do JSON, né? Que é aquela questão das aspas, abre aspas, fecha aspas, coloca vírgula, fecha, enfim, fecha chaves, abre chaves, fecha colchete. Se você for criar uma estrutura muito complexa com JSON, de repente é necessário fazer uma validação para saber se os seus dados realmente estão funcionando da estrutura que foi criada, padrão do JSON. Caso contrário, você corre muito risco de chegar nos finalmente da comunicação dos seus dados e saber que o seu JSON não está funcionando, logo
o seu web service não vai consumir as informações ou enviar as informações necessárias, né? Então, uma forma prática aqui que a gente vê de saber se o JSON criado é válido é utilizar ferramentas já existentes na web para isso, né? A gente tem a web aí, um mundo de informações, né? Existem diversas ferramentas que servem exclusivamente para fazer o teste da sintaxe do JSON, né? Então, estamos falando aqui de ter uma certeza aí na construção de um JSON, né? Vamos ver aqui como que isso aí pode ser validado. Uma sugestão que eu trago para vocês aqui é o site JSONLint, certo? Ele tem esse validador que possui essa tela, né? Nessa tela nós temos um campo de texto, aqui, né? Esse campo de texto aqui, grandão para vocês, onde vocês deveriam colar o seu JSON, né? As suas informações em JSON. Percebam aqui, né? Que nós temos essas informações destinadas aqui. Nós fizemos nada mais, eu fiz nada mais aqui do que as informações que a gente já tem nos slides, né? Coloquei aqui todas essas informações, que é o meu JSON puro, certo? Com aquele monte de estrutura que a gente tem e tudo mais, certo? E depois é só fazer o quê? Clicar em Validate JSON, né? Caso contrário, você pode clicar ali em Clear, certo? Depois que você clicar, caso haja erro, né, no seu JSON, o que vai acontecer? Ele vai emitir um erro aqui, ó, bem bonito pra gente, em vermelho, né? E ele vai falar mais ou menos onde é que está o erro, né? Ele fala aqui que está esperando uma string, um número nulo, verdadeiro ou falso, né? Ele dá algumas sugestões, ó, faltou tal coisa, pode ser isso daqui, não sei o que, enfim. E ele mostra aqui a linha, né, que a gente está, que é esse vermelho aqui, certo? Então, provavelmente, a gente olha lá, já vê a linha lá. O que aconteceu aqui no meu formato? Faltou as aspas finais ali do nome João, né? E aí, corrigindo essas informações, né? Depois que eu corrigir, posso clicar lá de novo aqui em Validate JSON e ele vai emitir uma mensagem verde bonitinha aí dizendo você conseguiu validar o seu JSON, né? Então, essas informações é um formato da gente trabalhar com essas práticas que a gente vem utilizando aí nas ferramentas, certo? Vou fazer um resumo geral aqui do que a gente acabou falando para vocês, né? Então, o padrão de tecnologia JSON e XML pode trazer diversos benefícios a projetos de tecnologia web. São vocês são os caras para fazer esses projetos, certo? E principalmente agora, certo? Mobile. Mobile utiliza muito a questão dessa comunicação via texto, certo? Quem desenvolve para Android, principalmente, eu já vi alguns perfis e utiliza muito essa questão dessa transferência de informações via web services, né? Então, web services nada mais é do que formatos de textos disponíveis para a gente fazer transferência dessas informações utilizando esses padrões RESTful, né? Vale ressaltar que é extremamente necessário, galera, entender o nível de segurança que se busca no projeto, viu? Isso aqui a gente já falou um pouquinho de segurança na aula anterior, né? E saber quais tipos de informações serão transmitidas via internet. Para quê? Para a gente manter o nosso sistema sempre seguro, né? Dessa forma, é possível criar um modelo de aplicação que a gente pode reutilizar, olha aqui, ó, e de forma dinâmica, né? Possibilitar a ampliação dos negócios do projeto, ou seja, tornar o nosso produto escalável, certo? Bom, galera, esse padrão aí que vocês acabaram de ver, né, nós trabalhamos aí JSON, XML, falamos de comunicação de informações, certo? Vamos passar para vocês agora algumas questões para vocês tentarem fazer um entendimento geral sobre como funciona essa comunicação. Espero que vocês tenham realmente prestado bastante atenção aí, é um conceito novo que eu venho trazendo para vocês, né? E que se aplica agora, né, como eu falei, no mobile e tudo mais, se aplica na prática, né? Cotidianamente, não precisa ter um mega projeto para você realmente trabalhar com padrões agora, né? Com esse tipo de padrão. Então, o ideal é que vocês comecem a trabalhar. Bom, sucesso aí nas atividades, daqui a pouco a gente volta.
Caros alunos, estamos de volta, né? Agora para a gente ver as atividades, poder conceituar algumas coisinhas sobre as atividades que foram desenvolvidas aí nesse período, né? Hoje nós trabalhamos especificamente falando sobre padrões de comunicação, falamos sobre esse padrão utilizando um modelo de texto, né? Falamos sobre JSON, XML, enfim. Vamos agora às nossas atividades para que vocês verifiquem se responderam de forma adequada também o que foi passado, né? Bom, nossa primeira atividade, né? O que é e como funciona o padrão RESTful, certo? Professor José Márcio, pode comentar para a gente mais ou menos como é que funciona esse padrão RESTful? Bom, como foi apresentado no início da aula, o padrão REST, inicialmente, como foi concebido, ele se baseava no conteúdo do HTTP, tá? E a partir do momento que começou, utiliza-se algumas definições em serviços web e APIs, aí a gente incrementa o full e aí que a gente tem o nome do RESTful. Então nada mais é do que utilizar o post e o get através do HTTP, tá? Então utilizar a transferência de texto num ambiente de requisição e resposta. Quer dizer, existe a solicitação da informação e o retorno, o post dessa informação através de texto. O RESTful, normalmente ele é associado a padrões de transferência dos textos, que seriam o JSON e o XML, tá? Então, como no texto ali, para ficar um pouco mais claro, então ele é aplicado à web service, fornecendo APIs para o acesso a um serviço qualquer na web. Então, as APIs nada mais são, no contexto web, de mensagens, de troca de mensagens. Então, um serviço que é oferecido onde existe um formato de solicitação e o retorno dessa informação. Então, as APIs, elas fornecem uma interface que permite obter informações, tá, no contexto web. Uma API tem um contexto um pouco mais amplo, que a gente pensar em termos de sistemas. Então, um sistema operacional pode fornecer serviços, por exemplo, requerer ou utilizar uma estrutura da máquina, um GPS ou algo mais. Na questão da web, fornecer serviços que permitam aí essa troca de informações, tá? Então, a utilização, então, da API no serviço web com essa padrão JSON e XML é o que deu-se a palavra aí, ou o termo RESTful, que na verdade é um acrônimo, né, que trabalha-se com a transferência de estado representativo, se a gente fosse traduzir um pouco ao pé da letra. Então, na verdade, é transferência desse estado representativo, é a transferência dessas informações através de um padrão em texto que utiliza-se hoje o JSON e o XML. Ok, professor. Apenas para incrementar aí a ideia do que foi passado, né? O REST é frequentemente aplicado ao web service, né? Então, que são os serviços disponibilizados na web através de APIs para acesso a um serviço qualquer na web, conforme o professor conceituou aqui para a gente, né? Ele usa integralmente as mensagens no formato HTTP para se comunicar através do que já é definido no protocolo, certo? Sem precisar inventar novos protocolos específicos para aquela aplicação. O que representa que isso nada mais é do que um formato de texto padronizado que vai fazer essa comunicação entre dois sistemas, né? Entre dois formatos, né? Cliente e servidor, certo? E aí ele vai trabalhar nessa questão, né? Bom, vamos à nossa próxima atividade. O que significa JSON e como é formado a sua estrutura? Professor José Márcio, pode comentar um pouco aí para a gente o que significa o JSON, né? A palavra JSON parece um nome e normalmente associado a um personagem de filmes de terror, mas na verdade é um acrônimo do JavaScript Object Notation, né? É um formato texto
para transferência de informações. A ideia básica é aplicar ali uma formatação, um padrão nas informações através de texto, para que o lado cliente, como foi colocado, possa enviar as informações e o lado servidor enviar as informações e o lado cliente receber essas informações, tá? Então, os dois sabendo como montada essas informações, eles vão poder então se comunicar e receber ou requisitar as informações de uma maneira correta, tá? O JSON é possível utilizar no lado como passar a informação do cliente para o servidor ou vice-versa, mas a ideia principal é que a gente tenha um padrão, tá? O JSON foi criado para que então as aplicações, no caso o front-end, possa se comunicar de uma forma mais efetiva com o back-end, com o servidor, tá? E que, vamos dizer assim, conhecendo esse padrão, então eu posso trocar os front-ends que ambos, conhecendo, eles vão poder assumir aí vamos dizer, o serviço do outro, né? Vão possuir as funcionalidades do outro. Então, o JSON, então, ali é uma notação, tá, de objetos do JavaScript que permite repassar um formato texto, as informações requisitadas aí ou trocadas entre o cliente e o servidor. Na questão também fala sobre a estrutura, né? A estrutura como foi apresentada do JSON trabalha com a questão do par chave e valor, né? Então, a partir do momento em que eu identifico as minhas chaves, eu defino os valores para essas chaves, e isso daí é interpretado no lado do cliente, por exemplo. Cada chave vamos dizer, seria uma variável que está associada a um determinado valor. A ideia bem simplista nesse sentido. Então, trabalhar-se com esse conceito de chave e valor, tá? Foi apresentado também que é possível a gente ter os arrays identificados, né? Então, eu posso agrupar um conjunto de valores em uma outra chave, que a gente possa ter aí o conceito. A palavrinha vetor normalmente vem à cabeça quando a gente fala de array, mas é algo similar, onde então eu posso ter um agrupamento de informações dentro de uma outra informação. E como o professor falou, isso daí pode estar em subníveis, então eu posso agrupar informações em uma outra e agrupar outras em uma outra e assim por diante, de acordo com a estrutura. Então, como foi apresentado, eu posso ter somente nome e localidade, mas eu posso ter um conjunto de nomes e localidades. E eu posso ter, para esse conjunto de nomes e localidades, um outro conjunto que agrupe isso. Por exemplo, os ifros, pode ser o contexto maior, o contexto pai disso tudo. Tá? Legal, professor. Bom, só complementando aí, né, só para vocês verem como que isso funciona, né? Então, o professor citou que JSON nada mais é do que um acrônimo para JavaScript Object Notation, né, que é um formato de texto utilizado para a transferência das informações entre dois agentes, né, sendo um cliente e outro servidor, que é o receptor dessa informação. E a estrutura que o professor falou a gente citou vários exemplos, né, citamos alguns exemplos, e ele foi bem claro em dizer que esse formato depende de como vai ser utilizado, né? Então ele pode ser utilizado em formato de listas, né? Listas identificadas, pode ser o armazenamento num estilo de array, né? Que seria mais ou menos essa ideia, onde a gente tem um par, né, de chave e o valor dessa chave, né? Onde todas as chaves possuem aspas, né? E os valores, se eles forem do tipo texto, eles possuem aspas também, mas se for do caso aqui do tipo número, né, ele não possui aspas, ele é livre, né? Todos eles no início possuem chaves, fechamento de chaves. Caso haja mais de um, né, eles necessitam ser separados por vírgula. No último, normalmente, né, normalmente não, obrigatoriamente você não vai aplicar vírgula porque é o último, né? Então isso já está identificando. Bom, e a gente falando dessas estruturas, né,
basicamente a gente vem aqui para a questão da atividade 3, né? Quais tipos de estruturas existem para a criação de arquivos JSON, né? E o professor José Márcio acabou citando exatamente aquilo que a gente precisa para trabalhar com isso, que é trabalhar no estilo chave e valor, né? Esse padrão, e a gente tem esses dois tipos de listas, né? Que são as listas identificadas, em que a gente pode aninhar vários elementos associados a um único padrão, né? Um único pai. Então, por exemplo, ele deu o exemplo de institutos federais estarem vinculados a um pai chamado IF, e depois dentro deles você ter os demais institutos federais, Instituto Federal de Rondônia, Instituto Federal do Acre, e dentro deles ainda você ter estruturas de campos, né? Então você consegue aninhar pai, filho, né? Filho do filho, enfim, né? Você faz uma estrutura. Além disso, nós temos as listas que são as listas não identificadas também, que a gente pode trabalhar nessas questões para aninhamento dessas informações, certo? Vamos passar agora para a atividade 4. Qual a principal diferença entre JSON e XML? Professor Márcio, pode ajudar a gente aí um pouquinho? Bom, na apresentação, a gente acabou comentando, porque JSON utiliza esse par de chave-valor, né, para estruturar a informação no formato texto. Já o XML utiliza tags, né? A gente já tem ele é mais próximo do HTML, tá? A principal diferença é na estrutura de identificação. Existem algumas outras diferenças, mas para ser um pouco mais, simplificar um pouco mais, o JSON em comparações de desempenho e performance em relação ao parse, quer dizer, a conversão das informações em texto que estão no formato JSON para um formato que o front-end reconheça, e a mesma conversão que está no formato XML para um formato que o front-end, vamos dizer, a página conheça, ela possa destrinchar isso e apresentar, esse tempo normalmente é um pouco menor no JSON. Embora existam alguns estudos que questionam um pouquinho, mas a ideia principal é que, na maioria dos casos, JSON realmente é mais, vamos dizer assim, mais veloz para fazer esse parse, para fazer essa conversão dessas informações e ser apresentada para o usuário. Existe também alguns estudos sobre o tamanho dos arquivos, só que como são formatos texto, normalmente esses arquivos eles são de uma certa forma compactados e enviados. Isso daí não se tem diferença em relação ao tamanho do arquivo gerado entre um e o outro, quer dizer, o tamanho da informação que é trafegada, vamos dizer assim, tá? Então, a princípio, essas seriam aí o que a gente pode comentar sobre diferença. Legal. Bom, então tem essas questões que precisam ser observadas, né, no formato aí da utilização dessas informações através dessas conversões, né? Apenas para complementar aqui as diferenças entre um e outro, né? A gente tem a estrutura na identificação deles, né? Inicialmente, né, XML utiliza tags, né? E o JSON utiliza o par, chave e valor que a gente viu, né? E aí a gente tem a questão na diferença do desempenho, né? Como o professor Márcio citou, normalmente JSON apresenta um ganho, né, de performance frente ao XML, né? Normalmente é pouca coisa, mas dependendo da situação, pode ser muito comprometedora, dependendo do sistema, se for um sistema para ser utilizado com informações para serem atualizadas rapidamente, né? Mas o que eu apresento para vocês aqui é que a velocidade de análise ela varia de acordo com a técnica usada, né? Então, na análise com JavaScript puro, ela é mais rápida, né, para XML do que para JSON, enquanto para consulta é normalmente mais rápida para JSON. Então, nós temos dois perfis aí, né? Um mais rápido em determinadas situações, outros em outras, né? Enfim, são alguns conceitos trazidos aqui para vocês verem que determinadas situações de aplicação depende do seu uso, né? Então, o uso da biblioteca
de JavaScript, a jQuery, que nós vamos ver ainda sobre essa biblioteca, impõe uma penalidade exagerada para o JSON e pior ainda para o XML, o que quer dizer que JSON é melhor quando se utiliza com jQuery. Em documentos compactados, né, em todos esses formatos, mesmo representações muito grandes aí, né, com JSON e XML, que no caso são textos puros, né, eles vão apresentar tamanho idêntico após a compressão, né, é texto, né, a gente está falando de texto, então quando comprime realmente fica bem pequeno, né, o que indica que ambos possuem o mesmo conteúdo de informação, né. A transferência de documentos para uma grande variedade de dispositivos leva efetivamente o mesmo tempo em cada dispositivo, independente do formato adotado, no caso, ou XML ou JSON, né? Bom, enfim, basicamente aí essas diferenças apresentadas entre um formato e outro, isso depende do seu uso, né? E atualmente, né, existe, não vou dizer que é uma febre, mas em termos de desempenho, o JSON vem se mostrando melhor na utilização dos sistemas, por isso que se popularizou tanto, né? E ainda com a subida do JavaScript, o JavaScript de volta à vida, né, ajudou um pouquinho também a popularização do JSON, né? Bom, vamos à nossa atividade número 5, né? O código abaixo está utilizando qual estrutura, galera? JSON ou XML? Então nós temos aqui um código PHP, né, com as tags PHP aqui, onde nós temos uma declaração de cabeçalho, onde nós declaramos qual o tipo da aplicação, então praticamente a nossa resposta já está dada aí, né? No próprio cabeçalho ele informa, né? Mas o que é importante vocês saberem disso, né? Não se basearem só pelo cabeçalho, tá? Mas se basearem pelo tipo de código que está descrito aqui, né? Então nós temos aqui essas informações passadas no quê? No tipo de formato, então se atentem para o tipo de formato que está especificado. Nós temos um formato chave e um formato valor. Chave, valor, chave, valor. Ou seja, nós não temos tags aqui, né? Se nós não temos tags, logo nós não temos XML. Então nós teremos JSON. Certo? Bom, gostaria de verificar aqui com o professor José Márcio se teve alguma dúvida, algum questionamento dos alunos, o que a gente poderia fazer para esclarecer mais as dúvidas dos nossos alunos? Bom, nós tivemos os colegas de um polo, acho que o Jaru, eles solicitaram que pudesse explicar um pouco melhor a questão da criptografia on-way. Bom, antes de eu falar dessa criptografia, rapidamente, algumas coisinhas que seria interessante a gente ainda falar um pouco sobre JSON. Quando a gente fala do par chave-valor, tomar cuidado ao dar os nomes para as chaves, tá? Evitar a acentuação e espaço, porque elas obedecem um conceito primordial de declaração de variáveis. Tentem enxergar uma chave como se fosse uma variável na hora de definir o nome que vai ser dado para a chave. Então, por isso que quando o professor usou o exemplo de código, não tinha o acento em código, justamente para que a gente assimile isso a aproximar a questão de variáveis. Tenta entender dessa forma, tá? Outra coisa, para que a gente possa dar um pouquinho mais de esclarecimento em questão do JSON, o PHP, a partir da versão 5.2, se não me engano 5.2.0.02, mais ou menos nessa versão, ele já compila e já vem o JSON já junto ao framework PHP. Então você não precisa se preocupar em acrescentar uma biblioteca externa ou algo a mais, o próprio PHP já interpreta. Existem duas funçõezinhas, JSON encode e JSON decode, que faz o quê? O decode, ele pega uma expressão em JSON e consegue interpretar, vamos decodificá-la para o PHP,
E o JSON Encode faz o inverso, ele pega as informações em PHP, que a gente pode estruturar, e decodificá-la para JSON. Isso para quê? Para que a gente possa enviar ou receber a informação no formato JSON e ser tratada na página. Lembrando que a gente falou que seriam através de API. Imagina uma página que vem apenas com dados, com informações texto no formato JSON. Eu posso consumir isso daí e usar essas informações na minha página formada, implementada no PHP. Bom, em relação à criptografia one-way, rapidamente falando, pessoal, a ideia é criptografar uma informação, quer dizer, transformar aquela informação em algo ilegível, tá? Para esconder o que está guardado ali. Aí pode-se estar se perguntando, mas se eu escondo e depois não consigo descriptografar, para que eu vou usar aquela informação? Bom, a ideia é simples. Uma vez eu tenho aquele valor criptografado, quando a pessoa tentar, vamos supor, acessar o site digitando a senha, eu criptografo essa senha de novo e vou comparar o valor criptografado da senha que o usuário digitou com o valor criptografado que está na base de dados. Se os dois baterem, eu sei que ele digitou a senha correta. Então, a ideia é essa, eu não vou recuperar o valor criptografado utilizando um dos métodos lá do one-way, o SHA-1 ou o MD5. Eu vou usar para esconder a informação. E toda vez que alguém tentar identificar a informação dele, eu criptografo novamente e comparo os dois valores criptografados. A princípio, a utilização seria dessa maneira, tá? Professor? Beleza. Vamos falar um pouco, passar um resumo geral sobre o que falamos aqui nesse período, né? Trabalhamos aí as questões, recapitulando um pouco sobre segurança, né? Falamos sobre one-way, criptografia simétrica, assimétrica, né? Agora vamos passar um pouco sobre a questão da transferência de informações via padrão RESTful, né? Que a gente veio trabalhando. Bom, a gente falou de dois padrões, né? O padrão JSON, o padrão XML, certo? Esses dois padrões, eles surgiram com a ideia de transferência de informações no formato texto, né? Só que para não transmitir essa informação desestruturada e fazer com que sistemas possam se comunicar, né, foi instituído um padrão para esse formato de comunicação, né? E o XML, ele surgiu já há algum tempo, né, e ele veio num padrão seguindo mais ou menos a ideia do HTML, né, um formato de tags, né? E logo em seguida, alguns anos depois, surgiu o padrão JSON, né, que é um padrão chave-valor um pouco mais simplificado e até um pouco mais rápido em seu desempenho do que as instruções via XML. Vamos relembrar um pouquinho aqui o que a gente falou sobre os dois padrões, né, tanto o JSON quanto o XML, né? Então, o JSON ele foi criado, né, para trabalhar nesse padrão chave e valor que a gente veio trabalhando. E o formato ele pode ser esse, texto, número e booleano, né? Aí a gente vai apresentar aqui novamente para vocês relembrarem algumas situações aí, alguns exemplos na prática, né? Na prática aqui no código, né? Em formato JSON, né? Um formato de texto JSON. O que a gente vê aqui, né? O padrão de nomenclatura deles obedece chave e valor. Qual que é o nome da minha chave? Certo? Nesse caso eu estou dizendo que o nome da minha chave é nome, né? E o nome do meu valor é instituto. Esse padrão é separado por dois pontos, certo? E onde nós temos, para fazer essa separação entre chave e valor, né? Percebam que todas as chaves possuem aspas, certo? Abrindo e fechando aspas, certo? E os valores possuem abertura e fechamento de aspas quando a gente tem textos, né? No exemplo 2, a gente tem a mesma situação, só que a gente tem duas chaves, né, com dois valores distintos e uma vírgula separando um do outro, certo? A gente tem um outro exemplo aqui que diz, né, essa chave se chama código, certo? E a gente tem um outro padrão aqui sem aspas, né, o que quer dizer que aquela chave recebe um valor do tipo número, né? E aqui do lado nós temos uma nova chave, separados por vírgula. Embaixo nós temos uma lista sem identificação, certo? O que é essa lista sem identificação? Nada mais é do que um conjunto de informações
que têm valores diferentes, né? Então a gente precisa aninhar, né, esses valores, né, e disponibilizar eles de uma forma massiva aí nesse caso, né? Então, por exemplo, quando a gente quer fazer uma lista sem essa identificação, utilizamos os colchetes e a partir disso nós criamos e estabelecemos esse padrão no formato chave-valor, né? Chave e valor, separados por vírgula após o fechamento das chaves. Aqui nesse caso nós temos uma lista identificada, onde nós temos uma lista com o mesmo padrão utilizado anteriormente, né, só que identificada através de alunos. Então nós temos todos os alunos que possuem código e nome, né? Todos eles possuem um código e todos eles possuem um nome. A diferença aqui é que nós iniciamos com chaves, fechamos com chaves, e nesse intervalo, a partir do momento que a gente identifica a lista, utilizamos colchetes para a gente conseguir fazer isso direitinho, né? Então nós temos esse padrão aqui, ó, iniciando com colchetes, fechando com colchetes. Temos um outro exemplo aqui apresentado, né? Que nós temos uma lista identificada onde nós temos os alunos, certo? E nós temos o nome e um instituto aqui, no caso, chave padrão, né? Chave valor, e nós temos uma lista identificada aqui embaixo, né? Todos seguindo esse mesmo padrão de estrutura, né? Para fazer essa integração com o PHP, basta a gente utilizar as tags PHP e utilizar texto para fazer isso, o modelo de texto, né? E depois imprimir na tela. Tomar cuidado com as aspas, né? E para isso a gente utiliza contrabarra para fazer esses padrões, né? A diferença do XML com o PHP é que na estrutura do seu código, nós iremos utilizar tags. Então, abertura e fechamento de tags vão identificar qual é o código e qual o nome, né? E os seus valores estão entre a abertura e o fechamento de cada caractere, certo? Então, nós temos, seguindo esse padrão, né? Todos eles, a diferença de estrutura para a gente fazer esse entendimento geral entre um formato e entre outro formato, nada mais é do que a gente entender primeiro como eles funcionam, depois a gente começa a pensar sobre questão de performance e o desempenho, como que funciona cada uma dessas tecnologias. Bom, caros alunos, né, nós vamos ficando por aqui, né, espero que a gente tenha atendido as demandas de vocês. Professor José Márcio, gostaria de se despedir dos nossos alunos. Pessoal, até a próxima aula. Não deixem de fazer atividades propostas aí no percurso, revejam as atividades que nós apresentamos aqui e sempre bom dar uma pesquisada a mais sobre esses conteúdos passados. É muito importante que vocês façam aí pesquisas e com isso vocês tenham as dúvidas que possam estar trazendo ou discutindo nos chats com os tutores que vão estar apoiando vocês na execução das atividades, tá? Importante que então não deixem de fazer essas atividades, que isso daí é essencial para o aprendizado. Ok, professor, muito obrigado. Caros alunos, muito obrigado pela presença de vocês, agradecemos e até a próxima.